IBGM já voltaram. Não fique de fora desses preciosos momentos de oração e comunhão que transformam as nossas vidas. Participe você também! Vem pra EBD! Vem pra EBD! Vem para a EBD, às 9 horas. Vem louvar com todo o seu coração. Não somente para fazer um feito singular é preciso agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar devem fazê-las com todo amor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possas alegrar com palavras cheias de calor, ou quem sabe algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Salvador. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver, mesmo que agitado seja aqui o teu viver, ser mais firme em tua devoção. Em teu redor que a gente triste a perecer, sem ter certeza da salvação. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. E a igreja diz amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, Deus de aliança, de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis
mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Esperança de salvação.
Louvado seja o Senhor por mais essa grande e rica oportunidade de podermos nos reunir, mesmo que seja virtualmente, para estudarmos a Palavra de Deus, meditarmos na Palavra de Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração e nos dar um crescimento espiritual e um crescimento no nosso amor para com Ele. Nós queremos lembrar você de que não deve sair de casa sem máscara e, se sair, lavar as mãos com álcool, com gel, água e sabão, para que você não se contamine e não leve a contaminação para casa. Porque o Covid ainda está aí e ele veio para ficar. Nós temos que conviver com ele. Então temos que tomar as nossas precauções para que nós não venhamos ser acometidos pelo coronavírus. Vamos abrir a palavra de Deus na penúltima carta da Bíblia. Penúltima carta é a carta de Judas, lá antes de Apocalipse. Muito fácil de achar. Talvez você nunca leu essa carta, não sabia que ela estava na Bíblia. Talvez você só leu uma vez e aí você não se lembra mesmo de que ela estava lá. Mas para aquele que vive manuseando a Bíblia, lendo a Bíblia, sabe que essa carta é uma carta pequena, tão somente um capítulo, mas ela fala profundamente aos nossos corações, porque ela é a palavra de Deus. É uma carta escrita por Judas. Judas era um dos irmãos de Jesus. Esse irmão de Jesus era filho de Maria e Jesus era filho de Deus. Então, esse Judas depois se converteu, aceitou Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, e aí ele teve o privilégio de escrever essa carta. E essa carta não foi uma carta escrita só para aqueles dias dele, é para agora, é para este momento também. Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre algumas coisas que ele escreveu aqui e que é importante a gente aprender e praticar. Aprender e praticar. Judas abriu lá, né? Pois bem, lá nos versículos 20 e 21, porque só tem um capítulo mesmo, então são só os versículos que eu vou dizer para você. Versículo 20 e versículo 21. A palavra de Deus diz neste lugar: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. São 2 versículos, mas com uma profundidade muito grande. Ele fala do nosso momento, nós estamos vivendo aqui, e já fala da vida eterna, do que vai acontecer no futuro. E esse futuro pode ser agora, daqui a 10 minutos, daqui a 2 horas, um dia. A qualquer momento você pode morrer fisicamente, e se não tiver Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, se você não entregou a sua vida para Jesus salvar, você vai morrer espiritualmente também. Não que você vai deixar de existir, você vai continuar existindo espiritualmente, mas vai viver afastado eternamente de Deus. Pois é, Judas, ele escreve uma carta bem arrochada mesmo.
Eu gosto de ler essa carta porque ela chama a minha atenção, ela me corrige. Deus usou este homem para escrever uma carta para correção. E aqui está uma dica para você, se quiser conhecer um pouquinho mais do que é o Evangelho, lê bastante essa carta. Lê bastante essa carta. Pegue essa carta e dissolva nas outras cartas que Paulo escreveu, que João escreveu, nos 4 evangelhos. Aí você volta para o Velho Testamento e você vai ver essa carta desde o Gênesis. Essa carta, ela é extensiva a toda a palavra de Deus. Mas isso é para quem estuda a Bíblia, para quem lê a palavra de Deus. Então nós vamos pensar nesta oportunidade sobre uma base para edificar a vida cristã. Temos notado que nos dias de hoje ninguém se preocupa com base para a vida cristã. Vive uma vida dupla. Acha que está salvo e vive literalmente a vida mundana. E Jesus disse que ele não é deste mundo. E logo, se eu tenho Jesus Cristo como Salvador e Senhor, eu não sou deste mundo. Eu estou aqui ainda pela misericórdia de Deus para Ele usar a minha vida para ajudar outras pessoas a entrar no caminho. Eu tenho a responsabilidade de mostrar o caminho para outras pessoas. Então é por isso que as pessoas que entregam a sua vida para Jesus, elas não falecem ou dormem, como a Bíblia chama, né? A morte dos santos não é morte, é sono. Eles vão dormir até Jesus voltar. Então, isso não acontece porque há um propósito da parte de Deus e uma ordem, né, muito séria para que nós preguemos esse evangelho a todos os homens. Isso não é só para mim, é para todas as pessoas que têm Jesus Cristo como Salvador e Senhor, têm a obrigação de pregar o evangelho, de testemunhar, de viver uma vida cristã genuína. Então, essa vida dupla, essas pessoas que estão vivendo assim, elas vão estar perdidas nos últimos dias. Quando Jesus voltar, Ele não vai levar essas pessoas para a vida eterna, como aqui Judas está falando. Portanto, então, a base para edificar a vida eterna, a vida cristã. A vida cristã, ela ela embarca na vida eterna. Então, a primeira coisa que ele fala aqui é a questão da fé. O versículo 20 diz: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé. Bom, santíssima dá a ideia de alguma coisa muito fina, né? Finíssimo. Né? Isso aqui é de fino trato, é fé apurada, fé pura, não uma fé dúbia, cheia de nuvens, de altos e baixos. É uma fé constante. E ele está usando aqui o termo edificar, construir. Você tem a obrigação de construir a sua fé. É o que está dizendo aqui, ó. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé. Pois é uma fé genuína, verdadeira. É uma fé que não é uma fé neste mundo, é uma fé em Jesus Cristo como Senhor, como Salvador e eterno. O que a gente pode pensar como fé? A palavra de Deus é essencial no crescimento espiritual, a gente sabe disso. Mas sem fé você não crê na palavra de Deus. Então a palavra de Deus não tem valor para quem não tem fé. Entendeu?
A palavra de Deus é essencial no crescimento espiritual, mas para quem tem fé, pois é, então a gente tem que começar com a fé. Devemos dedicar tempo diário à leitura da Bíblia e meditar nela e buscar nela aquilo que Deus quer falar com a gente. Então temos que gastar tempo com a Bíblia. Fé sem leitura da Bíblia é uma fé morta, porque é na leitura da Bíblia que você constrói, que você edifica a sua fé, que você aumenta a sua fé. Aquela oração dos discípulos, aquele pedido aos discípulos junto com Jesus, se aumenta a nossa fé, é um pedido que devemos fazer? Devemos. Porque tudo na nossa vida tem que vir de Deus, até a fé. Mas olha, nós temos que orar, mas temos que ler a Bíblia. É oração. Tem que agir. Esse negócio de orar e ficar de braço cruzado, não ler a Bíblia, não estudar a Bíblia, não ler um livro de alguém que escreveu sobre um texto da palavra de Deus, uma meditação. Olha, você não vai ter fé nunca. É isso que a gente precisa compreender aqui e agora. Por quê? Porque o texto está chamando a atenção para edificar a fé, mas é uma fé pura, uma fé verdadeira. E Jesus disse que se a gente tivesse uma fé do tamanho da menor semente daqueles dias, nós iríamos falar ao monte, uma pedreira, um monte de terra, para se transportar lá para o meio do mar, e ele ia obedecer. Agora, Jesus fala isso, mas ele deu exemplo para a gente que isso é possível. Lembra que 2 vezes ele repreendeu o vento e o mar? Pois é. Você lembra que ele multiplicou o pão, o peixe? Você lembra que ele mandou o discípulo jogar a rede do lado direito e que pegou tanto peixe que o barco ia afundando de tanto peixe? Pois é, isso é fé. Então ele deu exemplo de fé, ele viveu a fé. Ele não, em momento algum, você vê Jesus sem fé. Pois é esse tipo de fé que o Judas está aqui, e ele fala com propriedade, sabe por quê? Ele viveu os dias dele com Jesus dentro da sua casa. Jesus dava uma volta pela rua, saía de manhã, chegava de tarde, e às vezes dormia em casa, às vezes dormia por lá, né? Não dava tempo de voltar para casa. Mas Judas acompanhou Jesus desde o princípio do seu nascimento até a morte de Jesus, e ele viu Jesus o tempo todo o tempo, tendo fé. Porque Jesus construiu a sua fé na palavra de Deus. Jesus nasceu de uma mulher. Ele nasceu assim como você nasceu. Então ele construiu a sua fé na palavra de Deus, na oração. Mas olha, é complicado, é muito complicado. Sabe por quê? Porque o exemplo de fé que a gente está vendo no mundo, ela é materialista, ela não é espiritual. E Jesus é espiritual, Deus é espiritual. E Jesus ensinou que é assim. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, ele ensinou a verdade para nós. Só que os homens se apropriam da palavra de Deus e anuncia de forma errada, usada, aí eu já digo que é usado pelo diabo para confundir a mente das pessoas e as pessoas acharem que estão no caminho certo e no final vai morar com ele eternamente no inferno.
Pois é, então a primeira coisa que a gente precisa, segundo o que está escrito aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, é que nós temos que edificar a nossa fé. E a edificação da fé é só por meio das Escrituras. Um milagre ajuda, mas a base é a Palavra de Deus. Agora, ele fala aqui uma coisa interessante. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, com o Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, através do Espírito Santo. Pois é, o Espírito Santo, ele está conosco, está com a igreja para ajudar a igreja nas suas fraquezas. Eu não sei falar com Deus. Eu não conheço o idioma de Deus. Eu só sei que Deus conversou com Abraão e a ideia que a gente tem é que foi em hebraico, e aramaico e grego. São as 3 línguas que eu conheço da Bíblia. Não sei se essa é a linguagem de Deus, mas eu creio que não, essa é a linguagem dos homens. Então, para que a minha oração chegue até Deus, ele diz aqui, olha, edifiquem a sua oração. A oração faz parte da base da vida cristã. Mas como é que eu vou orar se eu não conheço a Deus? Se eu não sei conversar com Deus? A minha língua é portuguesa, eu não conheço a língua de Deus. Pois é, o Espírito Santo, por isso que ele está dizendo aqui, olha, edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Então, a oração, tá? Ela faz parte da base da vida cristã. Só ora quem crê em Deus. Mas só vai orar de forma correta quem lê a Bíblia. Preste atenção. Porque se eu perguntar, todo mundo crê em Deus. São poucas as pessoas que não creem em Deus. E todo mundo ora, todo mundo reza, todo mundo, sei lá, faz uma prece a Deus. Mas ler a Bíblia ninguém quer, né? Então vai orar o quê? Vai pedir o quê a Deus? Vai fazer igual estão fazendo aí? Eu ordeno. Quem sou eu para ordenar a Deus fazer isso ou aquilo? Vem cá que eu vou botar a mão sobre você e vou te abençoar. Quem sou eu? Estou precisando de bênção. É Deus que abençoa as pessoas. Então tem que ler a Bíblia, tem que estudar a Bíblia. A oração, ela faz parte. Mas a leitura da Bíblia precisa acontecer para que você saiba qual é a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus. E aí você vai conversar com Deus na vontade dele. Porque esse relacionamento que precisamos ter com Deus é bem semelhante, né? O nosso relacionamento é bem semelhante ao dele comigo. Porque se eu não conhecer você, eu não sei do que você gosta de conversar, o que você gosta de comer, o que você gosta de beber, o que você gosta, qual é o seu esporte. Não sei nada seu, e aí como é que eu vou te agradar? Como? Né? Você gosta de soltar pipa, né? Mas para eu saber que você gosta de soltar pipa, eu tenho que conversar com você. Aí você vai falar para mim, rapaz, eu gosto de soltar pipa, eu acho lindo uma pipa no céu. É mesmo, rapaz, eu já soltei pipa também. Vamos marcar um dia para a gente soltar pipa junto? Olha só, tá vendo? Isso é relacionamento. Eu gosto, estou indo com ele. Aí amanhã,
rapaz, estou querendo ir pescar e eu não tenho um companheiro para pescar, você não está afim. Rapaz, vamos lá, eu vou com você. É isso. Ora, nós vamos com Deus, ora Deus vai com a gente. Mas para a gente saber aonde nós vamos levar Deus, nós temos que saber se Deus está disposto, se é da vontade dele. E a vontade dele para nós está escrita aqui, está na palavra dele. Então a palavra de Deus e oração, elas andam juntas, carradinha uma na outra. Lá em Atos, do capítulo 6, o verso 4, no princípio da igreja, já ensinou para nós que esse negócio é deste jeito. Oração e a palavra de Deus. Atos, capítulo 6, o verso 4. Diz assim, olha. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. O ministério da palavra é estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Isso aqui é na igreja primitiva. Então, a gente precisa compreender que precisamos orar, mas precisamos ler a Bíblia. A Bíblia não anda sem a oração, e a oração não anda sem a Bíblia. Elas andam juntas. Tem gente que gosta de um estudo bíblico, fica horas e mais horas ouvindo, né, se deleitando nos ensinamentos da palavra de Deus. Mas na hora de orar, não quer gastar tempo, nem lembra de orar. Nem lembra de agradecer a Deus pelo almoço, pelo café, pela janta, pela vida, pela saúde. Nem lembra de agradecer a Deus porque está vivo, está sem enfermidade. Não lembra. Não ora. Então, esse ensino da palavra de Deus está sendo vão. Está perdendo seu tempo. Porque se você não é de oração, você não crê na palavra de Deus. E se você é de oração e não lê a Bíblia, a sua oração é morta. Porque você não sabe qual é a vontade de Deus. Você vai pedir tudo contrário à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é a nossa vontade. Não. A vontade de Deus é uma e a nossa é outra. Então precisamos guardar isso. Oração e a palavra de Deus e a Bíblia tem que andar junta. Usa-se a fé para agradecer e pedir a Deus. A palavra de Deus diz o que eu posso ter. Pois é assim que funciona. A fé, né, a gente vai para diante de Deus, Senhor, me abençoa isso, aquilo outro, eu preciso disso, daquilo outro. Aí eu tenho que ler a Bíblia, e a Bíblia vai dizer o que eu posso ter. Não é você que decide o que você vai ter. É Deus que decide o que você vai ter. E olha, cuidado, hein? Cuidado, porque o diabo está pronto a entrar entre você e Deus e liberar as coisas materiais para você achar que a vidinha é essa mesmo, que é desse jeito mesmo, é só abrir a boca. E não tem compromisso com Deus, com a sua palavra. Pois é, tem muita gente que está andando atrás deste mundo, das coisas deste mundo, mas não está andando atrás de Jesus. Então, a gente usa a fé para louvar a Deus, para agradecer a Deus as bênçãos, para pedir a Deus, e a Bíblia diz para a gente o que a gente pode ter e que tipo de louvor, como que devemos agradecer a Deus. É a Bíblia que vai ensinar para a gente. Orar não quer dizer que a nossa vontade é feita no céu. O Pai Nosso não diz isso. Mas sim, que a vontade de Deus é feita na terra. É por isso que Jesus ensinou daquele jeito. Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade na terra, como é feita nos céus.
Então a vontade é de Deus, não é sua. Você pode ter vontade? Pode, eu tenho vontade, você também tem. Deus colocou isso em nós. Mas nós temos que perguntar a Deus, Senhor, é da tua vontade? Porque lá no céu só se faz a vontade de Deus. E aqui na terra, a igreja de Jesus só vai fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. Pois é, eu queria abrir a Bíblia lá em primeira carta de João. É só virar uma página aí, você vai estar lá, olha. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 14. A Bíblia, neste lugar, diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. E se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Ele fará. Ele vai liberar a bênção. Mas olha, é desse jeito aqui, ó. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. 2 pontos. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. É por isso que tem que ler a Bíblia, tá vendo? Tem que pedir de acordo com a vontade de Deus. E como é que eu sei a vontade de Deus? É só estudando a Bíblia. Então eu só posso orar, só posso ter confiança de que a minha oração vai ser ouvida a partir do momento que eu conheço a vontade de Deus. Isso é que eu posso pedir. Jesus, na ressurreição de Lázaro, ele usou uma frase só naquele lugar. Só tem ali. Lá no capítulo 11 de João. Quando Jesus, antes de mandar Lázaro sair do túmulo, ele, olhando para os céus, ele diz: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Por quê? Porque ele era um homem de oração, ele era um homem de comunhão com Deus, ele sabia a vontade de Deus. Então nós precisamos estudar a Bíblia para conhecer a vontade de Deus, porque a nossa oração, né, não diz que do céu vai ser feita a nossa vontade aqui na terra. Mas sim, a nossa oração precisa ter entendimento de que do céu Deus vai escolher fazer a vontade dele. É por isso que eu li esse versículo aqui. Se aproximarmos de Deus, sabendo quem Ele é, nós vamos fazer o pedido de acordo com a vontade dele. E Ele vai ouvir, Ele vai atender, Ele vai abençoar. Eu queria ainda ler com você, aí nesse capítulo 5 da primeira carta de João, o verso 15, que diz assim: e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Está vendo aqui? Então, isso é fé, isso é oração, isso é a palavra de Deus, é saber a vontade de Deus. Senhor, é segundo a sua vontade e não a minha vontade. Mas o Senhor sabe o que eu quero, não sabe? Pois é. Então, no tempo do Senhor, quando você achar que deve, o Senhor libera para mim. E se Ele não liberar nunca, pode estar certo que Ele livrou você de problema. Ele te abençoou não liberando a bênção que você queria. Pois é, eu queria abrir a Bíblia ainda, lá em Romanos, no capítulo 8, verso 26. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 26. Tem um versículo que você pode não crer nele. É fé, é questão de fé, não é? É questão de fé. Nós estamos falando aqui da fé, da oração e da palavra de Deus. Lá no versículo 26 de Romanos, capítulo 8,
Diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos, versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, o Judas está dizendo lá que é para nós edificarmos a nossa oração por meio do Espírito Santo. E é isso que eu estou lendo aqui em Romanos. O Espírito Santo está conosco, porque eu disse para vocês lá no início que eu não sei a língua de Deus. Eu não sei como falar com Deus, mas o Espírito Santo sabe. Ele ficou comigo para isso, para ser o meu intérprete, para chegar diante de Deus da forma correta, assim como um advogado, quando chega diante do juiz, se ele chegar de forma correta, a causa é ganha, mas se ele chegar de forma incorreta, você perde a causa. Isso é com advogado aqui, com o Espírito Santo não, você vai ganhar todas, ainda que eu não. Não, isso aí você não vai receber. Porque não é bom para você. Porque Deus conhece o nosso ser. E nós não conhecemos o ser de Deus. E é por isso que a gente tem que estudar a Bíblia. Então, o irmão de Jesus lá, o Judas, ele escreveu o versículo 20 de uma forma espetacular. Mas olha, amei esse versículo. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, vírgula, orando no Espírito Santo. Por que ele fala que tem que ser pelo Espírito Santo? Porque aqueles irmãos naquela igreja, que eu não sei qual é, tá? Eu não me atentei para isso, não sei se tem, naquela igreja e na igreja de hoje, espalhada pelo mundo, também tem muita gente que invoca o nome de Deus sem o Espírito Santo, e aí Deus não ouve, porque Deus não entende a voz. Deus conhece a voz do Espírito Santo, a linguagem do Espírito Santo. Olha o versículo 19, né? Nós estamos aqui meditando no versículo 20. Olha o que o versículo 19 está dizendo. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito Santo. Porque Espírito aqui está com letra maiúscula. E é importante notar isso. Não tem o Espírito Santo de Deus. Então eles causam divisões. E é por isso que você já começa a entender agora porque tanta divisão, tantas seitas, né? Tanto nome de igreja, a confusão, confunde todo mundo. Sabe por quê? É porque cada um quer olhar o seu lado, é a sua alma aqui. Ele está dizendo aqui, ó, esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma, seu próprio ego. Não, eu quero que a religião seja assim. Tem que ser assim a religião. Aí ele prega do jeito dele, ensina do jeito dele. Aí ele não quer se submeter ao Espírito Santo, e aí engana um monte de gente. Então eu queria que você prestasse atenção no que está sendo pensado aqui nesta oportunidade. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé, tá? Fé pura, genuína, na palavra de Deus, orando. Porque até para adquirir conhecimento na palavra de Deus, eu preciso de fé e eu preciso orar. Senhor, revela para mim, Senhor. Abre aí, Senhor. Abre a minha mente, ilumina a tua palavra na minha mente, me ajuda a entender o que o Senhor está falando na sua palavra. Eu preciso de fé e de orar para Deus liberar o conhecimento. E o conhecimento dele, não é do mundo, é dele.
Então você viu aí que tanto 1 João capítulo 5, 14, 15 falou para nós que se nós nos achegarmos a Deus com fé, Ele vai atender, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. E aí Paulo foi mais claro ainda. O Espírito Santo está conosco para testificar, para testemunhar, para dizer que eu sou filho de Deus e que a minha oração é essa e essa e essa. Ele vai traduzir para Deus. Está lá. E ele com gemidos inexprimíveis. Eu não sei o que quer dizer isso, não. Nunca vi alguém assim. Porque não tem explicação esse gemido inexprimível. Nós não temos uma explicação convincente. Isso eu não tenho uma explicação convincente. Eu não falo daquelas coisas. Eu não me atrevo a falar dessas coisas. Porque elas não estão para mim. Estão para o Espírito. E aí a última coisa que eu queria ver com você é que fé, palavra de Deus, oração, não é tão somente isso a base de uma vida cristã. Nós precisamos pelo menos esses 4 elementos primários para a gente construir a nossa vida cristã. E o quarto é o amor que permeia toda a base. Toda a base. Vamos pensar num bolo. Um bolo nós precisamos de colocar leite, né, para dar liga na massa. Porque se você botar a farinha pura lá com 2 ovos, com 3 ovos, com 4 ovos, não vai molhar o suficiente para ficar um bolo legal. Aí você precisa botar o leite ou água. E aí a água, ela permeia todo o bolo. Ela dá forma ao bolo. A outra coisa que eu queria também pensar neste momento, com permear, ver se a gente consegue ter uma assimilaçãozinha do que é que ele está dizendo aqui, é o cimento na massa. Se você botar areia e brita e jogar água, não vai colar um no outro. Você precisa do cimento. O cimento vai aglutinar e aquilo vai virar uma rocha. Eu estou falando de base para a vida cristã. Então a terceira coisa que eu quero destacar nesta oportunidade, a primeira foi a fé, a segunda é oração, mas a gente sabe que tanto a fé quanto a oração, a gente precisa da palavra de Deus, né? Elas não podem, a palavra de Deus não pode ficar de fora, ela é a base, é o centro de tudo, mas eu preciso crer pelo menos alguma coisa para que Deus possa aumentar a minha fé e eu possa começar a orar segundo a vontade de Deus, porque eu li a Bíblia, estudei a Bíblia, sei qual é a vontade de Deus. Pois é, a outra coisa que eu quero falar aqui é o amor, porque ele está falando disso aqui, o versículo 21. Olha que chamada de atenção. Ele diz assim, né? Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Que maravilha, não é? Você crê nisso? Eu creio. E é por isso que eu não quero, de forma nenhuma, sair deste amor de Deus. Ele está dizendo aqui, olha, mantenham-se firmes, se edifique, se construa no amor de Deus, se solidifique no amor de Deus. Sabe por quê? É o que ele está falando aqui. Porque quem ficar solidificado no amor de Deus, Jesus vem buscar para viver a vida eterna com o Pai. É isso que ele está falando aqui. Ele entendeu a mensagem. E aí Deus está usando ele para escrever para nós. E aí eu lendo isso aqui, Deus está me usando para ler para você. Agora o que você vai fazer com isso, eu não sei. Eu já fiz. Eu estou dizendo a você que eu não quero de forma nenhuma
Eu tenho vigiado o máximo que eu posso para eu não sair deste amor de Deus. Porque o próprio Jesus ensinou isso para nós. E é importante que a gente não esqueça disso. Lá no versículo 1 diz assim, ó, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus e guardados por Jesus Cristo. Olha, guardados por Jesus. Guardados no amor de Jesus. O amor de Jesus me guardou. O amor de Jesus precisa guardar você também. Mas você não pode sair deste amor. Porque você não tem para onde ir. Se você sair de Jesus, você bate na mão de Satanás. E você vai querer isso? Não vai. Então, quem conhece o amor de Jesus não sai de jeito nenhum. Não sai. Ele já saiu da mão de Satanás. Ele não vai voltar outra vez para lá. Mas quem nunca saiu, fica na igreja, arranja problema para lá e para cá, porque o versículo 19 está dizendo aqui, ó, ele vive segundo a vontade dele, não segundo a vontade de Deus. Ele não quer saber da vontade de Deus. Aí ele arranja problema dentro da igreja, dá escândalo, faz tudo errado. Mas ele está na igreja, né? E aí você fica pensando que ele é da igreja. Ele não é. Ele não é. E aí Jesus, lá no capítulo 14, o verso 21 a 24, Jesus ensinou isso. Isso é uma coisa que eu tenho, assim, guardado no meu coração para eu não pecar contra Jesus, para eu não sair deste amor. Eu tenho que provar o meu amor para com Jesus. Eu tenho que provar. E ele pede isso aqui, ó, capítulo 14 de João, o verso 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes, Senhor, não é o Judas também na carta não, hein? Senhor, mas por que revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos e faremos morada nele. Versículo 24. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Então Jesus é menino de recado de Deus. Eu sou menino de recado de Jesus, de Deus. A gente só sabe transmitir aquilo que a gente recebe. Eu aprendi isso aqui, mas aprendi, eu tenho que provar na Bíblia, eu tenho a Bíblia para provar. E Jesus tinha os milagres para provar que ele veio da parte de Deus. Ele tinha a integridade dele, ele não pecou, ninguém viu pecado nele. Eles inventaram um monte de mentira para cima de Jesus, como hoje ainda se inventa sobre os homens de Deus. Então eu queria que você entendesse que o Judas lá é irmão de Jesus, não é esse Judas aqui. E esse Judas aqui não é o Iscariotes. É que naqueles dias o nome Judas era muito usado. Tinha muita gente chamada Judas. E calhou que aqui só aqui nós temos 3. Pode ser que exista mais, mas nós temos 2 com Jesus e lá o irmão de Jesus, né, por parte de Maria, ele também é Judas. E aí ele diz, olha, solidifique no amor de Deus. Não saia. Não despregue do amor de Deus. Não solte o amor de Deus. Mas como é que eu não me solto de lá? Pode qualquer um chegar lá e ficar lá? Não. Não. Jesus fechou aqui, ó. Aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Aquele que permanece no meu amor é aquele que guarda os meus mandamentos. Então não adianta estar dentro do santuário, no meio do povo de Deus. Jesus sabe quem é e quem não é. E ainda quero ler com você
João 15, 10. João 15, 10. Diz assim, olha: se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai. De meu Pai, e em amor permaneço. Está vendo? Preste atenção, capítulo 15, verso 10. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Então, para permanecer no amor de Deus, nós precisamos obedecer. Mas como é que vamos obedecer se a gente não conhece as leis de Deus? Não sabe como é que Deus gosta? Como? Não tem jeito. A única saída é essa aqui, olha. Então aplica na sua vida. Tenha fé. Mas olha, uma fé vinda da palavra de Deus, na palavra de Deus. Aí ore. Já que você está conhecendo a Deus, você está sabendo que você tem fé para pedir a Ele, vai orar. Mas vai orar segundo a vontade de Deus. Porque Bíblia sem oração não funciona. Oração sem Bíblia não funciona. Mas essas coisas também sem amor não funcionam. Você tem que mostrar para Deus que você ama Ele. E a exigência dele. E o que Judas está querendo aqui passar para nós é lembrar. Ele não estava lá, não é? Junto com aquele outro Judas para aprender de Jesus. Mas ele entendeu ao longo da história da igreja, dos dias dele, quando ele se converteu para frente, ele começou a entender e ele diz aqui, olha, mantenham-se no amor de Deus. Como que eu vou me manter no amor de Deus? Jesus se manteve no amor de Deus. Como? Porque ele obedeceu os mandamentos de seu Pai. E ele disse, olha, se você me obedecer, você permanece no meu amor, no amor de meu Pai. Que Deus possa abençoar a sua vida, a nossa vida. Louvado seja Deus, porque Ele deixou para nós a palavra dEle, para lermos, para estudarmos, para meditar nela, para aprender sobre Ele. Amém?